Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e hoje vou apresentar para vocês as principais causas de falhas em rolamentos e como evitá-las, ou seja, como prevenir. A primeira e talvez a mais importante é a lubrificação inadequada. Estarei passando por cada uma delas e mostrando possíveis soluções para evitá-las. Outra, o desalinhamento. Destaco aqui o desalinhamento entre eixos e abaixo o desalinhamento de polias. E o terceiro é em relação à montagem incorreta. Às vezes você tem os instrumentos, as ferramentas, tudo que é necessário para fazer a manutenção. Porém, pode-se colocar tudo a perder em uma montagem incorreta. Então, vamos abordar aqui primeiramente a lubrificação inadequada, sendo essa uma das principais vilãs das suas falhas, da sua indisponibilidade das suas máquinas. Vejam só. O principal ponto para isso é ter um plano de lubrificação. Não só basta ter o plano, mas também acompanhar. Mas antes de abordar aqui, é importante que o seu técnico ou o profissional responsável para realizar essa lubrificação, ele tenha o conhecimento. Primeiro, ele sabe qual é o ponto ideal, ou seja, qual é o ponto que ele deve ser realizada a lubrificação. Sabe qual é o lubrificante? Será que ele tem um conhecimento que não pode misturar lubrificantes? Que existe uma equivalência de lubrificantes? Caso não encontre no mercado uma determinada marca, pode substituir por outra que tem a mesma equivalência? Ele sabe da importância da quantidade, ou seja, sabemos que o lubrificante de mais ou de menos, ele irá certamente prejudicar o processo. E sobre o período, ou seja, periodicidade, a quanto em quanto tempo essa lubrificação deve acontecer. Então, antes de ter um bom plano de lubrificação e fazer o seu acompanhamento, é importante que o seu técnico ele seja orientado, ele seja capacitado a saber a importância disso. Que o lubrificante precisa ter a quantidade correta, no período correto, no local correto. Então aqui eu tenho um exemplo de um plano de lubrificação, onde eu tenho os pontos de um dos lados da máquina, quais são os locais que devem ser realizados a lubrificação, e aqui os lubrificantes. Em outra coluna nós temos a quantidade e a periodicidade. Aqui abaixo eu já tenho o acompanhamento. É importantíssimo acompanhar. Saber qual foi a data que foi executada e quais são as próximas. Quem realizou. Se tem alguma observação, isso tem que estar também no plano. Às vezes pode estar, sei lá, um pino graxeiro lá danificado. Ou pode ter alguma avaria que foi identificada, isso tem que estar no histórico. Então, recapitulando, tem que ter um bom plano de lubrificação, tem que realizar o acompanhamento e tem que capacitar a pessoa responsável para realizar esta ação. O primeiro que eu aponto para vocês é sobre a lubrificação inadequada. Lembrando, não basta ter o plano, não basta ter as ferramentas, precisa-se capacitar o técnico que realizará essa lubrificação, certo? Então esse é o primeiro ponto, de lubrificação inadequada, e aqui vai uma sugestão de como evitá-la. O segundo é relacionado ao desalinhamento. Aqui eu abordo o desalinhamento de eixos, aqui abaixo o desalinhamento de polias. Esse também é um ponto crucial que é responsável também por danos nos rolamentos, até porque isso vai causar um aumento de vibração, um aumento de tensão, um excesso de carga. Então veja só, aqui em cima eu tenho uma imagem que retrata uma das atividades que eu faço presencialmente com meus alunos, onde tem aqui um alinhamento de eixos com um instrumento para verificar com o laser. Hoje é um dos mais recomendados o alinhamento de eixos, assim como também de polias, o alinhamento a laser. Aqui abaixo eu tenho algumas formas de como se apresenta o desalinhamento de polias. E aqui também eu tenho um instrumento realizando o seu alinhamento
a laser. Agora também destaco o seguinte, nem sempre onde você trabalha, você vai ter acesso a estes instrumentos. Mas, por exemplo, no alinhamento de polias, o que acontece? Se você tem faces planas, você pode utilizar uma régua, um barbante, quando ele está tocando em todas as partes ali, apresenta-se que ele está alinhado. Então, além da capacidade técnica da sua equipe, existe algo chamado criatividade, proatividade. Então, se você, na ausência de um instrumento desse a laser, há possibilidades de você conseguir fazer um bom alinhamento. Agora, falando mais um pouquinho do alinhamento de eixo. Veja só, eu tenho algumas etapas aqui, ó, com a régua, com o relógio e com o instrumento a laser. A régua, eu oriento assim, a minha sugestão é que sirva para aproximar, para fazer a aproximação ali dos eixos, que eles venham a ficar colineares, ou seja, no mesmo centro. Então, se você aproxima com a régua, depois você vai para um ajuste mais fino, que no caso aqui viria com o relógio, isso na ausência de um alinhador a laser. Então veja só alguns exemplos aqui. Isso aqui também foi uma atividade realizada com o relógio comparador, onde eu trabalho junto com os meus alunos. E aqui embaixo, um exemplo de um alinhamento a laser. No caso aqui eu tenho o seu display, aqui é com fio. O que eu mostrei anteriormente já tem uma tecnologia um pouco mais avançada, que ele é sem fio. Então, fica mais aqui uma sugestão. Para o desalinhamento, existem instrumentos, né? Ferramentas que irão certamente lhe ajudar, fazer com que esses danos não venham trazer prejuízos às suas máquinas, aos seus equipamentos. Então, o alinhamento de eixos, os alinhamentos de polia. Para o alinhamento de polias, na ausência de um alinhador a laser, pode-se usar uma régua, pode usar um barbante. Se você tem as suas polias ali com faces planas, isso vai ajudar na hora de realizar o alinhamento. Então, primeiro, lubrificação inadequada. O segundo, falando aqui especificamente do desalinhamento. E é a sugestão para prevenir. E agora, terceiro e último ponto é sobre a montagem incorreta. Veja só, o que acontece? Existe praticamente aqui dois tipos de montagem. A montagem a frio e a montagem a quente. A montagem a frio, quando eu tenho os rolamentos que não são tão grandes e não tem um certo grau de tolerância na sua interferência ao realizar a montagem. Pode ser realizada a montagem a frio, mas vamos lá. Pode-se bater no rolamento? Sim, mas com a ferramenta correta. Eu apresento aqui um kit de montagem. Até para utilizar esse kit, você precisa conhecer a referência dos rolamentos. Se você observar aqui, nós temos um martelo de borracha, as hastes intercambiáveis e os seus componentes. Então, cada componente desse ele vai ser específico para um tipo de rolamento. Então, aqui já mostra que não basta apenas ter as ferramentas. Precisa haver a capacitação do técnico para que ele conheça a importância disso e consiga identificar bem cada tipo de rolamento para que venha fazer essa montagem. Aqui eu estou apresentando uma das ferramentas que pode ser realizada aqui a sua montagem a frio. A gente sabe que utiliza prensa. Na ausência de um kit desse também pode-se fazer na própria oficina elementos que abracem bem ali, ele esteja ali na mesma superfície do rolamento. Então nós temos aqui a montagem a frio e também as montagens a quente, onde temos rolamentos que, dependendo do seu porte, é necessário ele ter uma montagem a quente. Então aqui eu apresento aqui o aquecedor indutivo. E para isso também o técnico precisa saber quais são as temperaturas padrões para realizar tais montagens. O técnico precisa saber que os lubrificantes, existem pontos de gota, existem lubrificantes, existem pontos que ele não pode elevar a tal temperatura. Então aqui é uma série de conhecimentos técnicos que o técnico precisa ter para que na montagem ele não venha trazer nenhum dano ao rolamento. E além de tudo isso, sabendo da importância do rolamento, sabendo dos equipamentos que existem, instrumentos, é importante também que ele tenha o conhecimento do manuseio dos instrumentos como parquímetro, relógio comparador,
o micrômetro. Para quê? Para ele verificar também os assentamentos, os alojamentos dos rolamentos, para ver se eles estão dentro das tolerâncias especificadas para essa montagem de maneira correta. Então, muitas vezes acontece o que? Eu tenho a ferramenta, eu tenho o instrumento, mas eu tenho um eixo fora dos padrões. Então, após essa montagem, eu vou ter um dano em relação às suas tolerâncias. A tolerância, talvez, se eu tenho um eixo com uma dimensão acima do permitido, após fazer essa montagem, certamente a vida útil dele vai diminuir bastante e trará prejuízos futuros para a sua produção. Então vamos lá: lubrificação inadequada, desalinhamento, montagem incorreta são grandes causas ou as principais causas das falhas nos rolamentos, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você acha que esse vídeo é importante dentro do dia a dia profissional, por favor, curta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ajude aí o nosso canal a crescer. Um grande abraço e até as nossas próximas